Aprenda como tirar vantagem do concorrente que vende mais barato do que você. Sérgio, como é que eu faço? Meu concorrente vende mais barato do que eu. Tem gente que fala, o meu concorrente é mais conhecido e tem o preço menor. Ou então, Sérgio, o meu concorrente tem preço menor e qualidade pior. O que eu faço? Meu nome é Sérgio Ricardo, doutor Vendas. Eu sou especialista em ensinar donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas. Muito legal estar com você aqui. Eu vou falar aqui de alguns pontos que vão ajudar você a aumentar as suas vendas. Vamos falar alguns pontos importantes aqui. Tema da live de hoje: aprenda como tirar vantagem do concorrente que vende mais do que você. Deixa eu explicar algumas definições importantes para depois eu conseguir te explicar com mais detalhes como é que você vai tirar vantagem de um concorrente que vende mais barato que você. Primeiro eu tenho que te explicar que preço é diferente de valor. Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente precisa pagar para comprar. Então, preço igual dinheiro. Então, todas as vezes que você tem que falar qual a quantidade de dinheiro, você tem que falar de preço, ok? Nós estamos falando de preço, beleza? Então, jamais diga, o meu valor é R$100. Não, preço é o que o cliente paga. Vamos falar agora o que é valor. Valor igual o que o cliente recebe ao comprar. Tem uma frase grande que eu gosto que é o seguinte, ó. Valor representa todos, tem letra maiúscula, todos os impactos que a vida do cliente começa a receber quando começa a negociar com você. Às vezes o cliente nem chegou a comprar. Preço é diferente de valor. Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente precisa pagar para comprar. Preço igual dinheiro. E valor representa o que o cliente recebe ao comprar. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente começa a ter ao começar a negociar com você. Não precisa, às vezes, nem comprar. Se você fizer da forma certa, o cliente percebe valor. Vou dar um exemplo aqui. A Solange falou ali, né, que digitou aqui, ó. Eu comecei a falar, a Solange digitou. O que eu vou falar agora, Solange, carinhosamente, é um exemplo negativo. Ela botou, ó, quem quiser comprar lingerie exclusiva, compra comigo. Aí botou o número dela. Deixa eu explicar com você, Solange. As pessoas, ninguém quer comprar nada. Os clientes não querem comprar produtos, os clientes não querem comprar serviços. Os clientes querem resolver problemas. Os clientes não querem comprar produto ou serviço. Os clientes querem resolver problemas. Perceba que é diferente. O cliente não quer comprar produto ou serviço. Ele quer resolver problemas. Clientes precisam perceber que você está gerando valor e que pode resolver os problemas dele. Ok? O cliente, ele não quer comprar produto ou serviço. O cliente, ele precisa perceber que você está gerando valor e que pode resolver os problemas deles. E a maior parte dos donos de pequenas empresas não vende valor e nem mostra como seu produto ou serviço resolve o problema do cliente. A maioria dos donos de pequenas empresas tenta vender produto ou serviço que não gera valor e mostra como vai ajudar a resolver o problema. Por exemplo, mais uma vez, a Solange falou, olha só, quem quiser comprar lingerie exclusiva, compra comigo. Mas Solange, você está vendendo produto, você está vendendo lingerie exclusiva, esse é o seu erro. Você não tem que tentar vender lingerie. Vamos construir de uma forma diferente, pessoal? Mulherada, responde aí para ajudar a Solange. Eu estou pegando um exemplo real aqui. Qual o problema uma mulher tem que faz ela querer comprar uma lingerie
nova de boa qualidade. Ah, olha só que interessante, a Solange está falando que o homem compra mais para presentear. Ô Solange, isso é bom, mas eu vejo um erro, a sua comunicação. Isso é por causa de um erro na sua comunicação. A mulher compra muito mais lingerie do que o homem. Ana Cláudia falou, ó, emagreceu, engordou, colocou silicone, precisa de tamanhos novos. Ok, pode ser. Eu vou escrever aqui alguns problemas, olha. Problemas que podem ser solucionados com uma lingerie nova. Emagreceu ou engordou e perdeu os que tem. Esse exemplo, apesar de eu estar falando de lingerie, serve para qualquer empresa, ok? Ficou desconfortável. Vamos ver outros. Quer dar uma motivada no relacionamento, pois precisa aquecer a paixão. Um outro exemplo é se sentir mais bonita, pois tem estado estressada e tensa. É se sentir mais confiante com uma peça íntima mais bonita, pois está com a autoestima baixa. Ana Cláudia, namorado novo, encontro, noite especial com o marido. Boa, Ana Cláudia, ó. Quer criar uma noite especial com uma pessoa. Deixa eu ver outra aqui. Quer deixar seu parceiro feliz. Quer deixar seu parceiro feliz. A Bia mandou, pagamos qualquer coisa para ter um produto confortável e adequado ao corpo. Ok, ela emagreceu ou engordou, ficou desconfortável. Eu sempre busco algo confortável que dê uma boa qualidade. Daniel, problemas no relacionamento. Está com problemas no relacionamento e quer dar uma aquecida na relação. Percebam? Ô Solange, essas razões aqui fazem uma mulher comprar lingerie. A Solange tinha colocado aqui, ó, tinha postado. Olha só como é que você... Olha a diferença, Solange em todo mundo. Solange postou aqui, ó. Quem quiser comprar lingerie exclusiva, compra comigo. Botou o número dela. Você está vendendo produto, Solange. Você vai vender muito pouco. Você não gerou valor. Como que a gente gera valor? Então imagina se você fizer essa postagem diferente, Solange. Se for o seguinte, olha, isso que eu vou falar serve para botar no site, botar no Instagram, no telefone, no WhatsApp, em um e-mail, em toda a conversa, né? Imagina a seguinte postagem, olha, o seu corpo mudou, você emagreceu ou engordou e a sua lingerie está desconfortável? Interrogação. Ligue agora para o número tal e descubra os modelos super confortáveis que vão deixar você muito bem no dia a dia. É uma postagem focada aqui no número 1, que é o do conforto. Agora, vamos fazer uma outra postagem na segunda frase, ó. O seu relacionamento está meio sem sal? Vocês não estão conseguindo parar para namorar e não está acontecendo a mesma coisa? Quer dar uma aquecida? Quer fazer a paixão vibrar de novo? Mande agora uma mensagem para o número tal. Perceba que nesse segundo exemplo que eu falei, eu não estou vendendo a lingerie. Eu estou vendendo a solução de um relacionamento desmotivado. Eu estou vendendo a solução para um relacionamento que está sem paixão, ok? Número 3. A sua vida tem sido muito mais corrida e estressada. A sua vida tem estado tensa. Você não tem se sentido bonita? Uma lingerie exclusiva pode mudar completamente para você. Mande agora. Perceba que nesses exemplos que eu estou aqui, ou então, quer criar noite especial, conheceu uma pessoa incrível, vai ter o primeiro encontro e você quer transformar essa noite em uma noite que vocês vão lembrar para o resto da vida? Com a nossa lingerie especial, você vai se sentir muito mais bonita, sensual. Entre em contato agora.
Perceba, olha o exemplo que eu dei aqui. Não importa o segmento, o importante, gente, é você entender o conceito. Os clientes não querem comprar produto ou serviço, eles querem resolver os problemas deles. Os clientes precisam perceber que você está gerando valor e que pode resolver os problemas deles. A maior parte dos donos de pequenas empresas não vende valor e nem mostra como seu produto ou serviço resolve o problema do cliente. A maioria dos donos de pequenas empresas tenta vender produto ou serviço e não gera valor ou mostra como vai ajudar a resolver o problema do cliente. O tema da live, lembrando, né? Aprenda como tirar vantagem do concorrente que vende mais barato do que você. Então, primeiro, aqui eu falei da definição de preço e valor. Então, primeiro você tem que entender que preço é o que o cliente paga, valor representa o que ele recebe. E voltando aqui ao exemplo, olha só, tem muita gente que não entende, ficou muito claro esse exemplo aqui. Olha só, valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente começa a receber quando começa a negociar. Às vezes nem comprou, às vezes a pessoa nem comprou. Por exemplo, se uma pessoa entra em contato com a Solange e já começa a ver os modelos de lingerie, já começa a ouvir a Solange falar, se a Solange estiver gerando valor, a pessoa vai falar assim, caramba, mesmo sem que a pessoa tenha comprado ainda ou tenha recebido, existe uma possibilidade da mulher já se sentir, se for o objetivo dela, aquecer o relacionamento, se sentir mais bonita, só em começar a conversa é capaz da mulher já se sentir mais bonitona, já se sentir mais sexy. Olha só, Solange, não é uma frase de impacto. Se você parar para pensar, Solange, em momento algum eu usei o termo frase de impacto. Não é para buscar uma frase de impacto. Não é uma frase de impacto que vai. Eu não usei essa expressão aqui. Deve buscar uma abordagem que mostre que você sabe o problema das suas clientes e que seu produto resolve esse problema. Não tem nada a ver com frase de impacto. Se você não abordar o problema da pessoa e não mostrar que seu produto resolve esse problema, produto ou serviço, você pode usar qualquer frase de impacto que não vai resolver nada, ok? Não foque no exemplo. Não adianta dar um exemplo se você não entender a origem. Uma dica. Qual é a frase para o meu negócio? Não pergunta isso, não. Aí você não está tentando aprender. Você está querendo o peixe pronto. Não vai resolver. Eu vendo chalé, o problema do cliente é esse e a solução que eu ofereço é aquele. Vendo laço infantil, digita aí, Cândida. Qual o problema que uma pessoa tem que faz ela precisar de laço infantil e como você resolve? Procure entender qual o problema que você resolve. Eu falei aqui, ó, definição de preço e valor, beleza? Vamos agora para o segundo ponto importante. Vamos para o segundo ponto importante. Você precisa mostrar que seu cliente vai receber mais do que vai pagar. Gente, esse tema é tão importante que esse é um dos principais pontos que eu ensino nos meus treinamentos para os meus alunos, entendeu? Para você ter ideia, os meus alunos aprendem a gerar tanto valor que primeiro eles aumentam o valor e depois eles aumentam o preço. Então, você precisa mostrar que o seu cliente vai receber mais do que vai pagar. Olha só, ele vai receber mais do que vai pagar. Não é enganar o cliente e não é iludir ou fazer frase de efeito. Nada disso. Você precisa mostrar que o seu cliente vai receber mais do que vai pagar. Isso é um grande erro de muitas pessoas. Digamos que aqui, vou dar um exemplo. Aqui é o preço e aqui é o valor. Quando você está fazendo a sua apresentação, o cliente está sempre observando você, ok? Então vamos lá. Aqui está o preço e aqui está o valor. Ó, vai ficar mais visível para você. Aqui está o preço e aqui está o valor. Funciona o seguinte. Quando você começa a conversar com o seu cliente, começou uma conversa, quando você começa a mostrar que você sabe o problema que a pessoa está vivendo, você fala do problema dela, ela fala, caramba,
essa pessoa sabe, ela aumenta a percepção de valor dela. Quando você começa a falar do problema do cliente de uma forma mais clara do que ele mesmo falaria, a percepção de valor, tá vendo? Tá subindo. Quando você mostra outras vantagens, que você mostra que você vai entregar mais do que o cliente imaginava, ela vê mais valor ainda. Quando você mostra o resultado que o seu cliente vai ter, ele vê mais valor. Então, se a sua apresentação de vendas for muito boa, o cliente vai, tá vendo aqui, ó, balançando? O cliente vai imaginar que o valor que ele vai receber vai ser muito alto. Aí existe algo chamado ancoragem. A ancoragem é um conteúdo ensinado na economia comportamental. É uma área da economia que estuda a relação do ser humano com o consumo. Então, como é que é a ancoragem? Quando o cliente imagina que vai receber muito valor, ele imagina que o preço vai ser alto também. Aí o cliente ancora a percepção de preço nele da percepção de valor. O cliente imagina que o preço que ele vai receber é tão alto quanto o valor. Aí o cliente começa a pensar que o preço vai ser muito alto. Deixem o cliente imaginar que o valor vai ser alto e o preço vai ser alto. Quando isso acontece, o cliente fica imaginando que o preço vai ser muito alto. E aí, quando o cliente imaginar que o preço vai ser muito alto, você deixa ele pensar, porque aí você defende o preço alto. Se você fizer o que os meus alunos fazem, que é fazer o cliente imaginar que o valor vai ser muito alto, faz o cliente imaginar que o preço vai ser muito alto. Aí os meus alunos preparam os seus clientes que o preço vai ser muito alto. Mas quando você fala o preço, você gera mais valor do que o preço. Então você faz o cliente pensar que o preço é alto, e quando você fala o preço, o cliente fala, caramba, o preço é só esse? Mesmo que o cliente não saiba a diferença de preço, ele fala, caramba, eu estou vendo que é muita vantagem. Se é muita vantagem, eu pensei que o preço era muito alto, mas um preço que ele está dizendo que é baixo, portanto o valor vale a pena. Eu vou querer comprar, porque neste exemplo, o valor que você fez o cliente perceber, que ele não percebe sozinho. Você tem que apresentar uma comunicação que faça ele perceber o valor, vai fazer ele perceber que o preço é baixo para o valor que ele vai receber. Deu para entender? Por outro lado, se a sua apresentação de venda gerar pouca percepção de valor, se você fala sobre o seu produto e o seu serviço e não fala sobre o problema que o cliente quer resolver. Se na hora você só fala de produto e serviço, se você só fala do produto e o serviço, você fala que todo mundo... No cadastro lingerie, eu vendo lingerie exclusiva. E ponto, não falou mais nada, não falou o que resolve, não falou as vantagens, não falou nada. Da mesma forma que eu vendo laços de fita, e o que isso vai gerar na vida da pessoa? Eu vendo chalé. Eu vendo produto para dentista. Todo mundo fala isso. Toda pessoa despreparada fala que vende produto. A sua apresentação de vendas quer dizer o seu valor foi baixo. Se a percepção da geração de valor quer dizer que o cliente percebeu que o valor é baixo, ele vai pensar que o preço também é baixo. E na hora de pagar, ele vai querer pagar um preço menor ainda. Porque o que você ofereceu é o que todo mundo oferece, você não se diferenciou em relação à concorrência. O cliente faz a ancoragem e ele vai querer pagar menos. O Fernando postou aqui, a seguinte frase no Instagram: tem que ter equilíbrio entre preço e valor? Não, Fernando, muito pelo contrário. Você tem que oferecer valor muito. Vê se você entende. O que muita gente despreparada faz? Não sabe gerar valor, por isso baixa preço. O que eu ensino aos meus alunos não é isso. É você aprender a gerar valor sem abaixar o seu preço. Com o tempo, você consegue até aumentar seu preço. Então, não tem que ter equilíbrio, não, Fernando. Tem que ter desequilíbrio. Você tem que oferecer muito mais valor do que o preço. Olha outro comentário do Tiago. Ramo automotivo, você concorda com margem mínima para maior? Tiago, isso é tudo que eu sou contra. Eu estou construindo que o problema não é o preço.
Se você vende menos do que você vende, o problema não é o preço. O problema é que você não sabe gerar valor. Só baixa preço quem é despreparado. Quem vende barato não sabe gerar valor. Quem vende preço baixo é despreparado. Ô, Cândida, a Cândida está fazendo de novo a pergunta, está querendo a resposta pronta. Como gerar valor em laço infantil? Me responde aqui, Cândida. Que problema que o cliente tem que você consegue gerar valor para o cliente perceber que o preço que você está oferecendo é muito bom? Eu dei aqui uma explicação aqui para você sobre preço e valor. Vamos voltar aqui para o conteúdo que eu estou construindo para você. Vamos lá. Segundo que eu estou falando, você precisa mostrar que seu cliente vai receber mais valor do que vai pagar, ok? Digitam aí, ajudem a Cândida. Ela trabalha com laço infantil. Laço infantil, eu imagino que seja aqueles lacinhos, né, para botar na cabeça de recém-nascido, de menina pequena. Ok? É isso, Cândida? Cândida, qual o problema que a pessoa resolve? Que é o seguinte, os nossos produtos e serviços, eles são criados para resolver problema do cliente, ok? Olha o que a Ana Cláudia falou. Se o cliente entender que o teu produto ou serviço é tudo o que ele precisa, vai achar que o preço vai ser caro. E quando eu der o preço mais barato, ele vai querer comprar. É isso? Mais ou menos isso, ô Ana. Se o cliente entender que o seu produto é tudo que ele precisa, é vago. Ninguém resolve tudo. Mas quando entender que ele resolve o problema dele, quando ele perceber que o seu produto resolve o problema dele, aí sim ele vai querer comprar com você. Não é tudo. Cândida, digite você primeiro, Cândida. Se você não se expor, se você não colocar a sua cabeça para pensar, você não vai conseguir. Não tenha medo de errar. Se errar, a gente está aprendendo. Mas diga para mim aí, por que uma pessoa, por que uma mãe, por que uma avó compra um laço de fita para uma criança? Ok? Você digitou. Deixa o cabelo da menina arrumado, bonito. Isso não é problema, isso é desejo. Isso é a transformação que a pessoa vai ter depois que usar o seu produto. Mas as pessoas não compram por desejo. As pessoas compram para resolver problemas. Qual é o problema? A Priscila digitou, para combinar com o vestido. Isso também não é problema, isso é desejo, é bem diferente. A Solange falou, professor, arrumou o cabelo e quer manter esse penteado incrível lá. Isso também não é problema. Existem questões diferentes, olha só. Existe algo chamado problema, que é igual a dor, que é igual situação difícil que seu cliente vive agora e que você pode resolver. Olha só, tá começando a sair resposta que boa. O Daniel respondeu. Olha o problema, não ter tempo de arrumar o cabelo da criança toda hora. Por isso, um laço deixa mais organizado. Essa é um problema. Olha só, Daniel também digitou. Surgiu um evento rápido para levar a criança, né? E aí não ter tempo de fazer um cabelo, um penteadozinho bonitinho. Vai lá, resolve isso colocando o lacinho. Vou dar um exemplo para vocês. O meu treinamento mais completo, eu não sei se você sabe, é o Venda Turbinada VT7. Por que as pessoas compram muito? Por que os donos de pequenas empresas compram o meu treinamento Venda Turbinada VT7? Eles têm um problema. Estão vendendo pouco. Olha só. No meu caso, ó, problema. Donos de pequenas empresas vendendo pouco. Isso é no meu caso. Gera estresse, gera dívidas, gera preocupação, dorme mal. São problemas que os donos de pequenas empresas têm. Como é que eu gero valor? Como gerar valor? Eu mostro que o VT7 gera resultados rápidos, mostro depoimento de alunos, faço lives e conteúdo gratuito, mostrando que sei resolver o problema. Perceba, eu vou mostrando o tempo todo, gerando valor, dou garantia. Se aluno fizer exatamente tudo o que eu orientar,
E se as vendas não aumentarem em 90 dias, eu devolvo em dobro o que o aluno pagou. Olha só, todas essas soluções são para resolver esse problema. Donos de pequenas empresas vendendo pouco, isso gera estresse, dívidas, preocupação, ele dorme mal, fica com medo de quebrar, ficar endividado e virar funcionário dos outros. Esse é um problema que o meu cliente ideal passa, ok? E aí, como é que eu gero valor? De várias formas. Essa aqui é uma delas. Eu mostro que gera resultado rápido, eu mostro depoimento de aluno, eu faço lives e conteúdo gratuito mostrando que você resolveu o problema, dou garantia. Se o aluno fizer exatamente tudo que orientar, fizer as aulas no prazo certo, fizer as mentorias no prazo certo, fizer as atividades, e se as vendas não aumentarem, eu devolvo em dobro. Então, perceba, eu gero valor mostrando que sei como resolver esse problema. Eu não fico falando, não importa quantas horas vai ter o treinamento, não importa um monte de coisa. O que importa é o resultado. E isso faz toda a diferença. E aqui, falando do ponto 3, o tema da live é, aprenda como tirar vantagem do concorrente que vende mais barato do que você. Agora o resumo aqui. Se concorrente vende mais barato, é bom para você, pois ele não terá lucro suficiente para poder gerar valor. Como seu lucro é maior, você pode oferecer mais vantagens para seu cliente. O que você pode oferecer a mais? Eu gosto de fazer essa pergunta para os meus alunos. O que você pode oferecer a mais que faria seu cliente aceitar pagar 50% a mais do que você cobra hoje? Entendeu? Essa é a pergunta. Só que você tem que oferecer a mais mesmo. O que você pode oferecer a mais? Ok? O problema, quando o cliente compra com o concorrente, ele não ficou interessado no preço do concorrente. Ele não gostou, foi do seu valor. O que você pode oferecer a mais? Por exemplo, para mim, para os meus alunos, eu dou garantia. Se a venda não aumentar, ele fizer que nem eu orientei, eu devolvo em dobro o que ele pagou. Eu faço aulas e mentorias ao vivo com todos os alunos. A maioria não faz isso. Eu me dedico mais. Eu dou mais tempo, mais dedicação aos alunos. É o que o Fernando falou, a gente tem que fazer o over-delivery, que é entregar mais, ele tem que acontecer em 2 momentos, na venda e depois que cliente compra. Primeiro você tem que mostrar que o cliente vai ver, você tem que gerar muito mais valor durante a venda. E depois você oferece mais depois. Mas por enquanto a gente está falando na venda, né? O que você pode oferecer a mais? Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma vez, um dos primeiros alunos do VT7, né? Das primeiras turmas, ele era fotógrafo, ele fazia o seguinte, ele ia nas escolas. Esse é um exemplo sensacional. Ele ia nas escolas, oferecia à diretora, se as mães autorizassem, ele faria fotos profissionais nas crianças dentro da escola e depois mandaria para as mães um calendário impresso em papel com a foto do cliente, beleza? Aí dava uma cartinha, a diretora enviava para a mãe, oi mãe, no dia tal vai ter um fotógrafo aqui fazendo fotos, a mãe que autorizar, ele vai tirar as fotos e vai dar de presente, de graça, um calendário impresso, calendário do ano com a foto do seu filho, se você te quiser, autoriza. E muitas mães autorizam, por um calendário impresso, né? Aí o rapaz ia fazer as fotos, depois ligava para a mãe mandava o telefone dela e marcava para levar o calendário na casa, fazia as fotos das crianças na escola e depois ia entregar. Só que essa entrega do calendário impresso era uma isca
Quando chegava na hora, ele levava o calendário impresso e, além disso, ele falava, mãe, olha só, que bonito. Ó. Ele falava que tinha que ser um horário que a criança estava e ele levava um álbum de fotografias com 20 fotos impressas. As melhores fotos ele imprimia, botava num book bem bonito e oferecia para a mãe. Aí dizia que o álbum de fotografias era R$ 400. Isso existe no Brasil todo. Alguém já comprou esse álbum de fotos que o fotógrafo ofereceu? E aí esse cara se inscreveu no VT7 porque ele não estava conseguindo vender muito. E ele queria aprender como vender. E os concorrentes ofereciam pela metade do preço, por R$ 200. Cara, aí numa mentoria, né, os alunos, quando fazem o meu treinamento, eles têm dúvida, aí mando, eu respondo ao vivo, em vídeo, lá eu e aluno conversando e tal. E aí eu digo o que fazer, né? Por isso que o VT7 gera muito resultado. Aí eu falei, cara, comecei a fazer pergunta, eu falei, quantas fotos você faz? Ele, eu tiro 100 fotos da criança. Você revela 20, beleza. É. E o que você faz com os arquivos? Eu jogo fora. Eu falei, primeiro ponto, não vai jogar mais fora. Põe num pendrive. Então, primeiro, você vai dar o álbum, se a pessoa comprar, e vai dar também o pendrive com todas as fotos. Ah, Sérgio, mas tem foto que a criança sai torta. Eu falei, não tem problema. A mãe compra, se for só da orelhinha, ela vai, que foto da orelhinha linda, eu quero. Dá todas essas fotos. Então, você vai dar 20 fotos impressas e vai dar o arquivo com as 100 fotos que você fez. Você vai jogar fora? Ele é boa ideia, eu vou fazer isso. Eu falei, beleza. Além disso, cara, oferece uma máquina do tempo. O que é isso? Fala, tem que ser no horário que a criança tem lá. E fala, olha só, vou fazer uma máquina do tempo para você. Como assim? Você vai botar o seu filho, geralmente é filho ou filha pequena, vai botar o seu filho no seu colo, eu vou ligar a câmera no tripézinho e vou ficar filmando você. Você vai fazer uma declaração de amor pro seu filho. Foi sugestões que eu fui dando para ele, né? Você vai fazer uma declaração de amor pro seu filho. Só que você vai dizer para esse seu filho o quanto ele foi desejado. Eu sempre tive vontade de ser mãe, então você vai falar. Ou se não foi planejado, né, aconteceu, mas quando você descobriu que estava grávida, você lembra do primeiro chute que ele deu, você conversava, você cantava musiquinha para ele quando ele estava na sua barriga, diz para ele o quanto você o ama. Você vai fazer uma declaração de amor para o seu filho ou para sua filha. Só que é o seguinte, você vai filmar, eu vou filmar aqui, eu vou te dar agora, né, faz um cortezinho rápido aqui, em 10 minutos eu edito, eu vou te dar aqui. O seu filho vai crescer. Nem sempre ele vai ser tão pequenininho. Ele vai crescer, vai se tornar independente. E quando ele se tornar independente, todas as vezes que você tiver saudade dele, de quando ele era pequenininho, tiver até assim sob o seu cuidado, que você podia controlar tudo, você vai ver esse vídeo para lembrar o quanto você ama o seu filho, a sua filha. Nesse vídeo você vai dizer tudo que você sempre teve desejo de falar para ele. Porém, você só vai dar esse vídeo, uma sugestão para o seu filho ou para sua filha, quando tiver 15 anos, sabe aquela fase? Ou que tá super amoroso, mas já tá se sentindo adulto, ou quando virou aborrecente, está tendo a vida, você vai mostrar, olha aqui o quanto você significa para mim. E você vai ter a oportunidade de dizer, agora com ele pequeno, lembrando com ele no teu colo, você sentindo que você está protegendo ele, você vai dizer o quanto você ama, o quanto ele foi esperar, o que você deseja para ele, que você acredita nele. Imagina uma mãe. O que vocês acham que vai acontecer com a mãe quando a mãe estiver gravando esse vídeo? Eu falei, cara, e se eu fosse você, eu faria o seguinte. Se ela tiver dúvida, grava. Mas eu não sei se eu vou querer. Tem problema não. Eu vou gravar. Se você não quiser, eu apago e jogo fora. Se você quiser fechar, eu ponho no pendrive e te dou. Então, você vai ganhar aqui o calendário que você ganhou. E aí, pelos R$ 400, você vai ter um book com 20 fotos, mais no pendrive todas as cerca de 100 fotos que eu fiz, mais o vídeo aqui editado com a sua declaração de amor para o seu filho. Cara, eu falei, eu acredito que metade das mulheres vai chorar ao gravar esse vídeo. E é bom, porque chorar é emoção, né? Botar emoção para fora. Então, faz isso. Ele ficou de fazer. Um mês depois, foi colocando em prática. Um mês depois, ele falou, durante as aulas, ele disse que a venda foi aumentando. E um mês depois, ele, Sérgio, posso te contar uma coisa? Posso. Tô vendendo muito. Cara, que legal. Eu tô vendendo muito por R$ 1.000. Falei, como é que é? Sim, eu tô vendendo muito por R$ 1.000. Falei, como assim? Cara, lembra que eu tava com dificuldade de vender por 400? Falei, lembro. Eu vendia por 400 o book, com 20 fotos impressas. Quando eu passei a oferecer o CD com todas as fotos que eu fiz e, além disso, ofereci a máquina do tempo, cara, as pessoas compraram tanto
Tanto que eu aumentei para R$ 1.000 e continua vendendo muito. Olha só, ele não conseguia vender o book por 400, mas ele passou a vender muito. O book com as fotos e a máquina do tempo, que é o vídeo, por 400, que ele aumentou por 1.000, ele continua vendendo. O que ele mudou na oferta? A oferta mudou, não era mais só o book. Porém, quando ele botou o custo de um pendrive, 5 minutos botando todas as 100 fotos dentro do pendrive, mais meia hora ali fazendo a preparação do vídeo e tal, e mais meia hora editando o vídeo, que não é nem isso. Quer dizer, vamos dizer que 1 hora a mais de trabalho, ele aumentou o preço dele em R$ 600, ele aumentou o preço dele em 150%, e vendeu muito, porque o problema não era os R$ 400, o problema era a percepção de valor. Entendeu? Alguém compraria esse álbum de 20 fotos, mais todas as 100 fotos e essa marca? Alguém aqui compraria por R$ 1.000? Eu compraria por 1.000, mas não compraria por 400 só o álbum com 20 fotos. Porque o problema não é o preço. O problema é o valor que o cliente percebe, que não adianta você acreditar que gera valor. O que importa é o cliente perceber, é você falar o idioma do cliente, é você mostrar, é você saber as dores e medos dele. E é isso que eu ensino aos meus alunos. Essa é um dos grandes vantagens dos meus treinamentos. Ensinar quem é o cliente com mais chance de compra, o que ele quer ouvir para comprar, o que faz esse cliente perceber valor, como gerar valor. Priscila, você acha que mudar o layout da loja ajuda? Não sei, Priscila. Você tem que fazer perguntas ao cliente. Eu ensino nos meus treinamentos os alunos, os empresários, a pesquisarem com seus clientes. Mas eu ouso dizer, Priscila, que não adianta nada mudar o layout se você não abordar o problema que o cliente quer resolver. Por exemplo, desse fotógrafo, o problema que ele resolveu foi: filhos crescem, filhos não ficam tão dependentes da gente. Necessidade da mãe querer sempre ter a dor do filho crescer e não ser tão pequenininho, não ser tão dependente. A falta de controle que a mãe tem sobre os filhos no futuro. Essa foi a dor. Beleza? Que Deus ilumine você, que Deus leve muita paz, muito amor, muita esperança, muita saúde. A gente precisa de saúde nesse momento. Então, que Deus ilumine você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, que essa seja uma semana de muita prosperidade. Um grande abraço.